Bem-vindo a mais um episódio de Família Direto ao Ponto. Meu nome é Paulo e eu estou mais uma vez aqui com a professora Ana Kelly. E hoje vamos tratar de um assunto bem dos nossos dias mesmo, o mundo virtual. Ana, como que os pais podem dar liberdade, dar o tempo devido e manter a supervisão nesse mundo virtual? Como que o adolescente foge, ele foge muito para esse mundo, porque é uma realidade deles. Não, nessa pandemia só aumentou, mas eles já vivem lá, né? Como que os pais podem encontrar esse equilíbrio que é tão difícil? Eu acho que com a pandemia a gente realmente chegou no ponto mais alto da revolução tecnológica. E é um caminho sem volta. Então, não adianta mais você falar assim, computador é uma desgraça, celular é uma... Não dá mais. Já era. Então, daqui para frente, e mais, na adolescência também não é só você pensar assim, vou baixar um aplicativo de controle. Lembra que a gente precisa, na adolescente, a gente precisa começar a passar o bastão do autocontrole, né? A gente precisa começar a acostumar o filho a criar um juízo a respeito do que ele está usando e da consequência daquilo. Mas é uma transição. Então, é preciso ter limites, é preciso conhecer. Na psicologia, a gente diz que alguma coisa passa realmente a ser um problema quando ela atrapalha o funcionamento. Sim. Então, mais uma vez, o bom pai, a boa mãe, ela é uma excelente observadora. Acho que essa é uma das maiores virtudes dentro da paternidade e maternidade, observar. Olha, se a funcionalidade do estudo, do aprendizado está começando a sofrer algum tipo de dano, é hora de observar. Então, às vezes, a gente precisa ver a qualidade e a quantidade de tudo. Saber, e para isso existe a proximidade, né? Saber qual é o jogo. Muitos jogos hoje em dia são jogos em rede. Então, você não está simplesmente jogando, você está jogando e convivendo com todo mundo, está conversando, está ouvindo, está discutindo. Então, tem que observar quem são essas pessoas, né, que estão jogando em rede. Como elas são? Às vezes, uma vez eu peguei em casa uma dessas pessoas em jogo pedindo o endereço. E não era conhecido. Olha o perigo que reside aqui. Perigoso. Isso precisa ser dialogado. Né? Casos em relação... E você fala assim, mas meu filho não joga, não entra na internet. Isso pode acontecer pelo WhatsApp, que é um aplicativo muito mais comum. Sim. Segundo ponto é, qual é a quantidade de tempo? A gente sabe também que, de muito contemplar, a gente tem uma alteração dos nossos padrões mentais. E aí eu percebo que, muitas vezes, a nossa casa tem menos música de Deus do que música secular. Tem menos assuntos de crescimento do que assuntos de diversão. E essa conta vai chegar lá na frente prejudicando o desenvolvimento do seu filho, do meu filho, para essa vida e para a próxima. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar. Primeiro, um olhar profissional. Qual é o jogo? Entra lá, vai descobrir, pesquisa sobre isso. Segundo, tenha proximidade. Como está sendo jogado? E terceiro, estabeleça normas e limites. Esse aqui, não. Pronto. Esse aqui, sim, pode jogar, mas você vai jogar 1 hora por dia e acabou. Ou você vai jogar 2 horas por semana e ponto final. Olha, e quando se estabelece uma regra, isso aqui é testado com seres humanos e com animais. Quando você estabelece uma regra, se você volta com ela, ou se você cede nela, você dificulta progressivamente a obediência. Sim. É comprovado que se a obediência ela é fixa, se a regra é colocada e ela é estabelecida de maneira segura, para ele é mais fácil obedecer. Agora, se ela é inconstante, se não há consistência, para ele vai ser sempre um sofrimento que ele vai adiando e aumentando. Então, entendeu o que ele está usando, como ele está usando o meio virtual, estabeleceu ali as regras, é manter a consistência. E a regra tem que ser constante e clara para ele entender. E para o adolescente, ele pode até fazer parte da decisão dessa regra. A gente estava discutindo aqui, e eu vou contar, a minha filha, eu tenho uma filha de 11 e uma de 8, elas estavam num joguinho, não vou me lembrar o nome agora, de criança, tipo Minecraft, eu acho que era Roblox, não importa. Mas a minha filha mais velha percebeu uma pessoa que não devia ser criança, já falando coisas obscenas e pedindo telefone, número do WhatsApp, pedindo fotos.
impróprias. E aí a minha mais nova estava junto com ela, assustou. Elas duas desligaram o jogo, desligaram o celular e vieram falar com a gente. Isso porque, lógico, elas são mais novas, mas a gente já conversou isso previamente. A regra já era clara e o perigo já estava exposto. Então, quando ela teve essa experiência, ela lembrou na hora. O adolescente, talvez, ele vai ser um pouquinho mais aventureiro, porque, para ele tem um pouquinho menos... Ele acha que ele pode mais. Ele é especialista em correr riscos, né? Isso! Agora, veja, Paulo, a gente não ensinou a passar a rua, a gente não ensinou a lidar com as questões da higiene. Agora, a gente vive um novo paradigma da nossa sociedade. A gente vive 2 mundos. Um mundo físico e um mundo virtual. Não adianta, já tive essa conversa. Não, você vai ter essa conversa e a partir de agora e para sempre a gente vai estar juntos aprendendo os cuidados para usar o mundo virtual. Sim. Né? Outra coisa, Paulo, é cuidar para que esse mundo virtual não substitua as necessidades pessoais. Então, tem um olhar observador em relação à tristeza. Ficou tristinho, está muito isolado, está muito sozinho, a autoestima desceu, também é importante esse diálogo para entender o que está acontecendo. Parece que ele está se fechando demais, né? Gente, esse foi mais um episódio. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.